Seja muito bem-vindo ao Pod Brown, um podcast de histórias e negócios. Fique com a gente. Eu sou Mara Brown e ao meu lado está Tatiane Bello, minha parceira de jornada e co-apresentadora. Tati, é um prazer compartilhar esse espaço com você. Satisfação é minha, Mara. Desculpa a voz, mas tá tudo certo, vamos seguir assim mesmo. Ela tá rouquinha, mas a gente segue, devido ao posicionamento, ela está aqui. Exatamente. Né? Então, não se esquece. Vai lá, se inscreve no nosso canal do YouTube, @PodBrown no Instagram. Lá você vai acompanhar vários trechos aqui dos episódios do Pod Brown. E se você gostar do conteúdo, compartilha para alguém, manda para alguém que você, de repente, possa estar precisando desse conteúdo. E porque tudo aqui é feito com muito cuidado, para que a gente possa entregar um conteúdo rico para você. Então, pode chegar, que hoje a gente vai falar sobre posicionamento, a gente já falou, né? A gente já falou de posicionamento. Hoje nós vamos falar de alta performance e ecossistema. Esse é o tema de hoje da coluna do Pod Brown. Seja bem-vinda, Tati. Muito obrigada. E nós vamos falar baseado no livro das Leis de Triunfo para o século XXI. Eu comprei o livro. Comprou o livro? Comprei. Sensacional. Estou lá na terceira folha. Terceira folha, não, já é um caminho, né, gente? Já é bastante, já é bom, Já é né? bastante. Então, nós vamos focar em 3 leis, mas antes disso eu quero convidar a participar conosco o Juliano Macedo. Juliano, seja muito bem-vindo. Juliano, que está aqui para brilhantar o nosso pod, né, Mara? Nossa, a gente está até, assim, emocionada, né? Então, Juliano, que é diretor regional do Mastermind, é isso mesmo, Juliano? É isso mesmo. Instrutor aqui em Ponta Grossa, em região. E eu tive o prazer de estar em sala com ele várias vezes, iniciei em 2019. E até hoje temos nossos encontros, ele vai no salão para poder também passar treinamento para minha equipe. E é um cara que eu me espelho muito. E te agradeço o convite, Juliano. Eu agradeço aqui a confiança de vocês. É um grande prazer estar aqui dividindo, compartilhando dessa mesa, desse momento, desse ambiente de compartilhar de boas ideias, de falar de coisas construtivas, de compartilhar conteúdo relevante para os ouvintes. Parabéns pela iniciativa, Mara. Obrigada. E poder agregar na vida das pessoas. Eu entendo que é essa a tua iniciativa com o teu canal, com o teu podcast. A Tati, por entender também cada vez mais a importância de compartilhar aquilo que você tem vivido na prática. Porque você nada mais é do que uma empreendedora que fez as coisas darem certo. Eu sei da tua história desde o início, então pude acompanhar, fazer parte de bons momentos aí. Então poder dividir esse momento com vocês, para mim é uma grande honra, um prazer. E estou bem otimista e entusiasmado para o nosso bate-papo aqui. Bora! Nossa entrega aqui é muito rica, né? A gente, Então. né? E hoje é o último episódio da segunda temporada. Já estamos aí pensando na terceira, mas hoje é o último episódio da segunda temporada. Então vai ser muito bom. Conteúdo muito rico. E nós queremos evidenciar aqui 3 das leis, Juliano, que eu tenho certeza que faz muito sentido aí devido à minha trajetória, a tudo que eu aprendi junto com você, que é confiança em si mesmo, autocontrole e personalidade agradável. Certo. Foram 3 que realmente me auxiliou a ter um posicionamento que eu tenho hoje, né? E eu gostaria então de deixar para você discorrer um pouco sobre o treinamento Mastermind Lince, porque foi o primeiro treinamento que eu fiz como empreendedora, foi um divisor de águas na minha vida. E no treinamento nós trabalhamos as leis, e é por isso que eu trouxe o Juliano como meu convidado, porque muitas pessoas me perguntam, por onde você começou? Como que começa? Por onde que você buscou ferramentas? E este é o cara que me auxiliou desde o começo da jornada. Então, Juliano, muito obrigado mais uma vez e fica contigo aí, explica um pouco para nós aí sobre esse treinamento Mastermind Lince. Agradeço demais o carinho, Tati. As tuas palavras são inspiradoras para eu continuar fazendo a minha caminhada. Fazem 11 anos que eu represento a Fundação Napoleão Hill no Brasil. Desses 11, 9 deles como instrutor, treinador comportamental dentro da metodologia. E o treinamento Mastermind, as pessoas, quando buscam com o princípio de entender
como é que isso poderia contribuir na vida profissional delas, nos negócios. E realmente a gente consegue trabalhar muito a fundo, de uma forma bem abrangente e estruturada ao mesmo tempo, ferramentas práticas para que o profissional possa cuidar de áreas chaves do negócio para que saia do ponto que está e vá para um ponto superior. Então, eu costumo dizer que a gente precisa ser maduro o suficiente para entender, ter pessoas como referências, empresas como referências, mas saber que em 3 meses a construção é individual. O líder, o participante que vem para dentro da sala, ele vai receber ferramentas e ele vai desenvolver o seu potencial, os seus negócios, a sua estrutura profissional, sua carreira, a sua empresa, a partir dali. Então é bacana estarmos hoje aqui, Tati, conversando 5 anos depois. Porque você fez comigo o primeiro treinamento em 2019, né? Exatamente. E eu me lembro muito bem o momento que você estava, os desafios que você enfrentava, qual era a tua visão a respeito do teu momento, como você estava lidando e como passou a lidar com aquilo. Então, o bacana de falar do treinamento é porque é uma metodologia que ela consegue trabalhar na individualidade do participante e consegue trabalhar na amplitude também. Por isso que o nosso treinamento ele acontece em grupos com em torno de 20 a 30 pessoas. Porque a gente consegue trabalhar a individualidade do nosso participante. O que ele precisa? Ele vai enxergar necessidades que ele vai talvez enxergar outra pessoa que fez, vai falar, pô, isso faz sentido para mim. Mas a gente vai conseguir entender também da individualidade daquilo que talvez nem ele imaginava que tinha que trabalhar. Talvez nem o próprio participante venha para dentro de sala sabendo que tem algumas necessidades pontuais que precisam ser desenvolvidas. E a gente vai conseguir ter essa abrangência para mostrar para o participante. 2 especialistas conseguiram desenvolver uma janela com 4 quadrantes chamada janela de Johari. E é muito bacana falar sobre isso fazendo um paralelo com o nosso treinamento. Essa janela não é nossa. Foram 2 especialistas que desenvolveram, que estudaram o comportamento humano. Mas se aplica muito bem para a nossa metodologia. Porque os 4 quadrantes do eu interior do ser humano, ele é dividido no primeiro, que é o eu aberto. O eu aberto é o eu do ser humano que ele sabe como ele é, e as outras pessoas sabem aquilo que ele demonstra, aquilo que ele mostra, aquilo que as redes sociais acabam compartilhando, aquilo que os seus comportamentos pessoais e profissionais mostram, mas baseado naquilo que ele quer mostrar, baseado naquilo que o favorece, que constrói uma boa reputação, uma boa imagem, constrói um posicionamento favorável. O segundo quadrante é o eu secreto. O eu secreto está relacionado a comportamentos que eu sei que eu tenho, mas as pessoas lá fora não sabem. Por quê? Porque são os meus pontos desfavoráveis. É o meu calcanhar de Aquiles. É aquilo que me incomoda. Eu não quero que as pessoas saibam. Então eu guardo aqui para mim. Então lá fora isso pode comprometer minha imagem. Isso pode atrapalhar meus relacionamentos. Isso pode atrapalhar no meu posicionamento. Então eu prefiro guardar. Mas eu sei que está aqui. Eu sei disso. Eu sei dessas minhas fraquezas. Eu sei dessas minhas limitações. Eu sei desses comportamentos que me atrapalham. E quem é que normalmente sabe também, além da própria pessoa? O círculo íntimo. Porque o círculo íntimo consegue perceber. Porque lá na intimidade, dentro de casa, as pessoas expressam os seus erros mais profundos. E aí é comum as pessoas do círculo íntimo saberem daquelas fragilidades desse ser humano. Esses 2 quadrantes é um eu consciente. As pessoas sabem disso. E falando do eu secreto, é interessante que as pessoas elas entram num armário, né? Esse termo é muito utilizado para sexualidade, mas se aplica muito bem também para comportamento. Exemplo, as pessoas não gostam de mostrar ou que as outras pessoas enxerguem alguém tímido. Quem é que tem orgulho de falar eu sou tímido? As pessoas falam quando são colocadas à prova ou quando não tem outro caminho, chega algum momento de uma conversa, vai ter que expressar. Mas ninguém tem orgulho de dizer que é tímido. Mas aí essa pessoa entra no armário da timidez. Esse armário tem portas.
E quais são as portas da timidez? Normalmente é a porta da arrogância, da prepotência, da soberba. Por quê? Porque na necessidade de querer se esconder nisso, eu preciso mostrar, criar uma imagem, criar uma barreira, criar uma porta de proteção. É um posicionamento incorreto isso? Ah, que bom que você perguntou isso. Porque é um posicionamento, né? É um posicionamento, que bom que você perguntou. É um posicionamento que atrapalha a mudança, que atrapalha o trabalhar. Aí a pessoa vai conviver sempre com aquilo que está incomodando lá dentro. Um mau posicionamento. Um mau posicionamento. Porque aí atrapalha. E aí a timidez faz as pessoas perderem oportunidades. Porque aí eu crio uma barreira, eu crio portas que impedem as pessoas de me acessarem. Sim. Então, o que é o correto é abrir a porta e tratar a timidez. E aí trata a timidez, é a primeira lei do êxito, a confiança em si mesmo. Eu passo a confiar mais em mim. Eu passo a me dar mais credibilidade. Eu passo a me ver mais capaz de aparecer, de tomar decisões, de realmente contribuir na vida das pessoas, de me posicionar como gestor, como líder, como empreendedor. Então, essas duas janelas são conscientes. Mas aí tem outras duas janelas que são inconscientes. Que é a janela primeiro do eu cego, que é o ponto cego que eu não percebo coisas que as pessoas lá fora percebem. É aquele eu inconsciente, que parece que tá tudo bem, parece que eu tô passando uma ótima imagem, parece que eu tô tendo uma boa liderança, parece que eu sou um bom empreendedor. Mas se for fazer uma avaliação 360 com os liderados, com os colaboradores, com os colegas de trabalho, com parceiros, pode ser que venham feedbacks que eu menos imagine. E esse é um ponto cego. E o ponto cego, quando a gente fala de carro, hoje a tecnologia tem nos favorecido, né? Aquela luzinha que acende para que eu saiba que tem um carro vindo no ponto cego. Mas se não fosse isso, ou até com isso mesmo, aí esse ponto cego é o ponto que o piloto não vê. Mas todo mundo que está ao redor lá fora vê. Tá todo mundo vendo. Menos a pessoa. Piloto, menos o motorista. Então é interessante a gente saber que esse ponto cego é aquele comportamento que eu não vejo, mas as outras pessoas veem. É aquela falha minha profissional, aquela brecha que eu estou dando, que o concorrente está vendo, eu não estou percebendo, ele está aproveitando essa fatia do mercado. É aquela falha que eu estou cometendo com a minha equipe como líder, que eu não estou percebendo, mas as pessoas estão percebendo. E tudo isso nos desfavorece, tudo isso nos atrapalha, né? Então são pontos que precisam ser trabalhados também. E o quarto quadrante é o eu desconhecido, que é o potencial inexplorado. Que nem a própria pessoa sabe, ninguém ao redor sabe que tem algo ali que pode ser aflorado, que pode ser trabalhado, que pode ser desenvolvido. E por que eu estou falando desses 4 quadrantes? Porque todos eles nós trabalhamos dentro do treinamento Mastermind Lince, que é isso que a Tati participou pela primeira vez conosco em 2019, que é um acróstico de liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz. Nós trabalhamos líderes empreendedores socialmente responsáveis, para que eles executem as suas atividades, o seu posicionamento, sua liderança de forma integral e integrada. Integral por quê? Porque vai mergulhar para trabalhar o seu eu por completo internamente. Mas integrada porque ele vai projetar tudo isso nos seus negócios, nos seus relacionamentos e na sociedade. Essa é a nossa proposta com esse método. De uma forma bem resumida, é claro. Resumida. Né? Eu tenho uma curiosidade no caso de você que lida com tantos empresários, né? E é possível traçar um perfil de como está o empresário hoje? Como o perfil do empresário, por exemplo, esse que te busca, no geral, como é que está o perfil do empreendedor hoje? Que bom que você pergunta isso, porque é dúvida que muitas pessoas têm para saber qual que é a principal intenção de uma pergunta como essa. É eu poder me mapear e saber como eu estou no mercado. Onde se encaixa, como é que eu estou no mercado? Então, eu vou falar agora baseado no estudo de mais de 100 anos. O ser humano, o comportamento em si, ele continua sendo o mesmo. Por que a Bíblia Sagrada se aplica tanto na nossa vida? Porque lá é um livro espiritual, mas também é um livro histórico, também é um livro comportamental, porque tem circunstâncias, situações que personagens viveram lá atrás, é um livro escrito dentro de um período de 6.000 anos,
E dentro desse período tiveram seres humanos que passaram por momentos desafiadores, que tiveram que tomar decisões importantes, que também erraram no meio da caminhada e também colheram consequências desse erro, e aqueles que acertaram, que também colheram consequências dos acertos. É claro que ali a história mostra situações de pessoas que também espiritualmente conseguiram acessar propósitos que Deus tinha para a vida deles. Mas estamos falando de comportamento aqui. Por que a Bíblia Sagrada se aplica até hoje para nós comportamentalmente falando? Por que a gente pode se inspirar em personagens bíblicos? Porque é comportamento. Por que a pesquisa Napoleon Hill, tendo sido realizada desde 1908 até 1928, sendo estudado mais de 16 mil pessoas lá no século passado, por que isso se aplica para nós nos dias de hoje? Porque estamos falando de comportamento. Então, tendências, tecnologia, conceitos, tudo isso vai avançando e vai modificando ao longo dos anos. Mas o ser humano, o comportamento continua sendo o mesmo. E quais são os comportamentos do empreendedor realmente bem-sucedido? Aí vamos falar de referências. Napoleon Hill mapeou, entre mais de 16 mil pessoas entrevistadas, quais eram os 17 comportamentos que esses empresários, empreendedores, profissionais liberais tiveram para se tornar uma referência. E tudo isso nós trabalhamos dentro do nosso método na prática. Porque você mesmo comentou que comprou o livro As 17 Leis do Triunfo do século XXI. E aí o livro vai compartilhar com você. Mas as pessoas comentam muito comigo, a Tati sabe muito bem disso. Mas, Juliano, eu leio algumas coisas aqui, eu vejo que algumas coisas eu faço bem, algumas delas eu preciso melhorar, mas não consigo. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu preciso melhorar, mas não consigo. E é exatamente por isso que o nosso método existe. É aplicação, né? Aplicação, parte prática. Porque conhecimento sem prática não tem valor. É. Você que está nos ouvindo agora já deve ter conhecido pessoas que, porque eu já sei disso, eu já sei daquilo, já assisti uma videoaula sobre isso, já vi num curso. Mas como é que está sendo a aplicação disso? Porque os resultados não mentem. Então, eu saber sobre algo, mas não saber como utilizar isso não tem valor para mim. Então, qual é a nossa proposta com a metodologia? Entregar ferramentas para que o nosso participante saiba como aplicar, como tornar aquilo uma habilidade, um hábito para sustentar isso. Se a gente for olhar a trajetória da Tati, é uma trajetória bem sucedida, é uma trajetória que é uma referência na vida de muitas pessoas, e os resultados falam por ela. Os resultados dela falam por ela. Então, ao longo desses 5 anos, ela desenvolveu novos comportamentos que a projetou. E daqui para frente eu tenho certeza que os voos serão muito mais altos. Mas por quê? Porque nesses 5 anos foram tempo suficiente para ela desenvolver novos hábitos, novas habilidades, novos comportamentos. E os comportamentos aplicados trouxeram o resultado que ela tem. E é bacana a gente ouvir isso, porque a Tati é um baita de um case. Sim. E nós temos outros cases em outras áreas também, que compartilharam o quanto o método contribuíram para que eles pudessem alavancar. E que bom que a gente selecionou 3 bons comportamentos, 3 leis do êxito que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Tinha algum comportamento que te atrapalhava demais, que você eliminou? Demais. Eu era muito tímida, mas eu sempre falava, eu estou tímida. Eu não sou tímida. Eu vou mudar esse quadro. E teve um momento no treinamento, pós-treinamento, eu estava sendo apoiadora de uma turma do Juliano. E eu com a timidez que eu tinha na época, eu precisava entregar o prêmio no final de uma palestra. E nós treinávamos no começo, antes da turma entrar. E o Juliano, já sabendo que eu tinha esse bloqueio, Tati, vem cá, entrega pra mim a caneta. Eu fui, quero mais alto. Não, Tati, agora não é só grito, é posicionamento. Tati, mas eu fui ficando tão frustrada naquele dia, tão frustrada. Eu falei, gente, eu não consigo, o que tá acontecendo? Porque, na ocasião, eu não tinha maturidade para lidar com aquilo. Era um bloqueio muito forte que eu tinha. Então, eu tenho certeza que eu nunca mais vou esquecer daquele momento. No dia, eu fiquei muito furiosa, porque aí estávamos no meio de outros alunos, e eu me senti no momento vexatório pela minha imaturidade. Mas foi aquilo que fez com que eu saísse da zona de conforto, treinasse, e nos outros eu que entregava o prêmio. Porque aí eu consegui desbloquear. Então, eu sempre digo que você não é
Você está numa posição. Mas qual que é a tua decisão? Mudar isso, sair dessa posição? Ou você quer continuar sendo? E aí que eu continuei na jornada. E aí que eu continuei sendo apoiadora. E aí que eu fiz o treinamento Enneagrama para poder mudar o quadro. Porque assumi a minha autorresponsabilidade. Ah, ok, sou tímida, não consigo, pronto, acabou. O que você vai conseguir com isso? O que você vai prosperar? Com certeza essa minha jornada e tudo que eu alcancei diz respeito a isso. A olhar para esse cenário e falar, não, mas espera aí, realmente ele tem razão e eu preciso me desenvolver. Porque eu posso chegar numa situação com um cliente que eu preciso ter um posicionamento, eu não vou conseguir. E aqui, ele tá pegando na minha mão para me ensinar e eu tô fazendo birra. Tô ficando no coitadismo, que olha onde já se viu Juliano falar assim. Por quê? Porque eu não tinha maturidade e isso é um problema com muitas pessoas. Maturidade é uma coisa que me vem uma coisa a questão. Será que a maturidade, ela é uma questão, ela passa por faixas etárias? Ou, por exemplo, lógico, você tá mais velho, você fica mais maduro. Mas gerações, assim, por exemplo, essa geração agora, ela é um pouco mais imatura, já ouvi dizer isso. Que é uma geração mais mimimi, ou é uma geração mais isso, mais aquilo. Você acha que tem essa conexão com gerações? Que bom que você me pergunta isso, eu adoro falar sobre esse assunto. Até porque nós desenvolvemos maturidade dentro do treinamento. Sim. Nossos participantes saem mais maduros dentro de sala. Esse comentário da Tati foi um impulsionamento de maturidade. Mas não é que os nossos participantes vêm imaturos para dentro de sala, porque a maturidade, ela também se divide. Pode ser que venha um profissional muito maduro, profissionalmente falando, maduro no mundo dos negócios e imaturo dentro de casa, imaturo na sua vida pessoal. E qual que é o problema de ser imaturo? Mas o pessoal não vai comprometer meus resultados. Talvez não comprometeu até então, mas em algum momento vai comprometer, porque são engrenagens que precisam funcionar juntas. É o mesmo ser humano, é a mesma pessoa. E aí daqui a pouco se torna uma hipocrisia, né? Querer ser alguém com uma apresentação bem sucedida lá fora, no mundo dos negócios, e com a casa destruída. Chega família... em casa, fecha a cara. Exatamente. Né? Super sorridente lá de fora, quando chega em casa, fecha a cara, trata as pessoas mal, desconta. Exatamente. Né? Isso é incoerência. Exatamente isso. Então a maturidade, como é que ela se desenvolve? A maturidade se desenvolve quando nós tiramos lições das experiências vividas. Então, a gente vai viver muitas coisas ao longo da vida, mas idade não é sinônimo de maturidade. Idade é sinônimo de possibilidade de maturidade. Mas depende de como... De maior experiência adquirida, de maior né? experiência. Que te leva... Exatamente, as experiências vão ser maiores. Mas a maturidade é uma decisão minha, de olhar para as circunstâncias, de olhar para aquilo que eu vivi, o que eu acertei, eu intensificar, o que eu errei, eu procurar corrigir, eu buscar mentores para que possam me auxiliar, possam me dar direcionamentos. Então, eu até gosto do perfil da Tati, porque a Tati é um ponto fora da curva mesmo de maturidade. Por que que é? Porque ela não se cansa em buscar crescimento. Ela não se cansa. Sim. Ela não se cansa de nada. Né? Tá aqui com a garganta. Ela não se cansa. Falha, mas tá aqui. Vamos cancelar hoje? Não é uma possibilidade. Não é coisa que tá me preocupa, meu amigo. E aí, quando ela se entendeu, inclusive dentro do Enneagrama, no padrão dela, hoje ela é a personificação do padrão dela. Padrão 3 do Enneagrama tá aqui, a personificação. Por quê? Porque ela conseguiu se encontrar. Opa, peraí, essas características que eu tenho é desse padrão comportamental. Dela se conheceu mais, passou a entender mais quem é a Tatiane Belo internamente. E pôde ver que é belo mesmo. Sim. Tudo que ela encontrou lá dentro. E aquilo que não era, ela vem buscando corrigir. E quando que acaba essa nossa caminhada? Nunca. É uma caminhada de construção enquanto estamos aqui nesse projeto terreno. Mas esse olhar de maturidade, ele realmente é amplo e nós conseguimos trabalhar com os nossos participantes dentro do treinamento a maturidade pessoal e profissional. Por isso que gera esse impulsionamento com longevidade.
Então, o participante que recebe as ferramentas, que se permite, como a Tati mesmo mencionou, que se permite, que aceita, porque ou o participante quer ter razão ou quer ter resultado. Se ele quiser permanecer na razão dele, com o pensamento dele, tudo bem, a gente vai respeitar, mas o comportamento e o resultado vai continuar sendo aquele. Agora, peraí, eu quero impulsionar, eu quero ter resultados maiores, eu quero alavancar minha carreira, eu quero corrigir alguns pontos também da minha vida profissional, pessoal. Pronto, vem para dentro do sala aberto, se permita, até porque eu sempre gosto de frisar, né? Só no Brasil já são mais de 6 mil turmas realizadas, mais de 180 mil líderes formados. Então, se funcionou para todos esses, será que não vai funcionar para você que está nos ouvindo? Pode ter certeza que vai. Eu me lembrei disso essa semana mesmo a gente fez reunião de pauta, que nós vamos ter assuntos jurídicos também no Pod, né? Olha só. E aí, dentro dessa questão jurídica, a gente falando do direito societário, né? Dos sócios, né? Como isso, muitas vezes, no caso do rompimento da sociedade, como isso afeta todo mundo. É aquela coisa, é um final de casamento, né? E como essa questão da inteligência emocional e como a posição de cada um dentro desse panorama interfere demais, assim. E existe até lá um contrato hoje de que você consegue dar um tempo, uma trégua de 30 dias para que os sócios tenham lá, cada um na sua cabeça e fiquem no seu canto e tentar reestruturar. E essa questão envolve muito, né, essa parte de saber como você agir, como você reagir às situações, quanto que você tem de maturidade para poder resolver aquilo, e acontece demasiadamente, a gente está falando com empreendedores, né, então acontece demais, assim, estatístico, né. Com certeza, acontece demais e aí é o fruto da imaturidade, né, porque quando a pessoa, ninguém se casa para se separar, não é? Quem é que se casou e falou assim, vamos se casar para conviver 2 anos juntos? E ninguém inicia numa sociedade profissional para romper num momento. Vamos determinar aqui 1 ano, daí a gente separa. Combinado? Combinado. Ninguém faz isso. Então é porque das partes, e eu costumo dizer que nós temos que encontrar, quer seja no sucesso ou no fracasso, quais foram os comportamentos que eu tive que levaram a esse resultado. Porque culpar a outra pessoa é a atitude mais primitiva do ser humano, né? E mais imatura também. A culpa foi do outro. Na separação. Porque ele era assim. Porque ela era assim. No profissional. É porque ele, porque ela. É muito mais fácil, né? É muito mais cômodo. Muito mais. E isso se diz respeito também no meu caso ali não é a sociedade, né? São os parceiros. Então, eles são autônomos, eles não têm registro em carteira, então a tratativa é um pouco diferente, a lei é diferente. E quando acontece também de sair, nós temos contratos ali com noivas futuras, é um desafio tremendo. Imagino. É um desafio tremendo. E aí cabe muita inteligência emocional. Demais. Para poder levar, vamos ver até quando vai, passou, chegou num ponto. Quando perde o respeito, quando não segue mais as regras internas da empresa, e aí como que chega para poder fazer esse rompimento, tudo isso é inteligência emocional. Demais. E treinamentos com mastermind, com certeza. Auxilia demais. Nossa, aí fica muito mais leve, empreendedor, fica muito mais leve. Muito mais leve. Produção, como é que estamos aí de tempo? Então, vamos partindo para o nosso final aqui do nosso episódio, como voa, né? Então. Quando o papo é bom, a gente parece que começou a falar. Tati, e aí? Suas considerações em torno de tudo que a gente viveu até aqui, do que a gente compartilhou? Um resumo de tudo isso. Como eu falei no episódio anterior, jamais inicie algo sem ter um preparo. Eu fiz ao contrário, né, Juliano? Sim. O Juliano, quando eu conheci o Juliano, eu já estava 1 ano na jornada de empreendedorismo. E eu estava brincando de empreender. E diante das minhas dificuldades ali, realmente foi algo que veio a agregar muito pro meu empreendimento e também para minha persona. Porque fez com que eu amadurecesse e tivesse ferramentas para poder lidar com todos os desafios. Seria balela falar que não tem desafio no empreendedorismo. Claro que tem. Claro. Mas
Que caminho você escolhe? Não seguir o caminho do empreendedorismo, voltar para um CLT, que não tem nada mal em ser, não tem problema nenhum em ser, mas não realizar o teu sonho de ser empreendedor? Porque tem muitas pessoas que têm esse sonho, que quer ser líder, que quer liderar, mas aí no primeiro desafio decide que não é para ele. Não é bem assim. E aí vai atrás de ferramentas e ferramentas. Eu fiz 3 apoios depois de estar em sala. Então, nos apoios eu consegui ter mais maturidade ainda. E como o Juliano falou, primeiro que a gente não nasce pronto e não é no primeiro treinamento que a gente vai ficar pronto. É constante evolução. É isso aí. E eu me mantenho em sala para poder ter cada vez mais ferramenta. Então, não é impossível, não é fácil, mas ele se torna mais leve quando temos pessoas e ferramentas para caminhar com a gente, que faz com que tudo isso dê certo. Legal, Tati. Eu, ouvindo a Tati, me faz enxergar até toda essa construção que ela teve, fazendo um paralelo das 3 leis do êxito que ela comentou. Quando nós temos autocontrole, quando a gente consegue ter esse domínio de si mesmo, esse domínio próprio, nós passamos a ter uma condição de gerir preocupações, que são situações que sobrecarregam demais o empreendedor, o empresário. Passamos a gerir as ansiedades, que são situações que cada vez mais as pessoas têm reclamado disso. Passamos a controlar o estresse, que é um grande prejudicial da qualidade de vida das pessoas, e é por isso que às vezes elas fogem do empreendedorismo, fogem da liderança, porque acabam tendo excessivamente estresse, e é claro que percebem o prejuízo disso. Então, quando a gente consegue ter esse autocontrole, passamos a ver dentro de nós um eu que passamos a nos orgulhar, a nossa confiança começa a se elevar. E aí, quando recebemos ferramenta para transformar essa confiança em algo consciente e aplicável na minha gestão, na minha liderança, nos meus negócios, a gente começa a ver mais frutos aparecendo. O resultado, a consequência disso. E tudo isso vai nos favorecendo. A gente vai se tornando uma pessoa mais leve. E aí essa personalidade agradável começa a aparecer. Porque o que é a personalidade agradável? É uma linguagem que foi transferida da palavra carisma. Você já deve ter ouvido, o fulano é carismático, aquela mulher é carismática. O que significa a palavra carisma? A palavra carisma quer dizer o dom da graça divina. Então, se é um dom e se é de graça, eu também posso ter. Então, é buscar isso, mas buscar nos lugares que realmente se pode encontrar. E tudo isso nós conseguimos transmitir e compartilhar com as pessoas que vêm para dentro do Mastermind. Foi um grande privilégio poder compartilhar isso com a Tati, é um grande privilégio compartilhar isso com as pessoas, porque nós criamos um vínculo de amizade, e eu construí vínculo de amizade com muitas pessoas, e isso faz com que a nossa jornada se torne ainda mais leve, mais prazerosa e mais agradável de se continuar. E é um grande orgulho compartilhar tudo isso que a gente trouxe até aqui, esse nosso episódio, que muito rico, né, em informações, em insights e em momentos que a gente tem que perceber, né, em que momento que a gente está. Cada pessoa que está em casa está num momento, né, talvez está num momento um pouco mais avançado do seu negócio, está no início do seu negócio, e tem tanto perrengue, tem tanta coisa que a gente tem que ir ali eliminando para você poder colocar a sua cara, sorrir, se posicionar. Não é fácil, né? Mas é uma jornada, né, Tati? Mas ela se torna leve. Ela vai se tornando. Temos ferramentas para isso. E não é fácil, e é por isso que é satisfatório. Isso. Porque aquilo que não é fácil nos gera um esforço a mais, nos gera uma necessidade a mais de superar os nossos próprios limites, e quando conseguimos superar tudo isso e vencer essas adversidades, esses obstáculos, se torna prazeroso, se torna satisfatório. E aí a gente atinge aquele estado de felicidade, que é aquele estado interior, de realmente saber que os desafios virão, mas que eles também nos trazem boas recompensas após superá-los. E para cada desafio superado é um degrau a mais que a gente sobe. Claro. Então, bora enfrentar o desafio. Bora enfrentar o desafio, vamos para a 3ª temporada, a 2ª temporada está aí. E eu agradeço você, Tati, pela confiança em estar na coluna na 2ª temporada. Foram momentos muito bons, de muito conteúdo. A gente, internamente, a gente já aprendeu com você antes de a gente veicular o conteúdo que a gente tem, de tão rico, de
tanta coisa boa para compartilhar. Eu estou muito feliz em ter a oportunidade de tê-los aqui comigo, de compartilhar tudo isso que a gente pensou e planejou. E aguardo vocês na 3ª temporada. Excelente. Com certeza. Muito obrigada. E para quem está nos vendo ou ouvindo, não esquece de seguir a Escola de Negócios Mastermind nas redes sociais e acompanhar os treinamentos e conteúdos oferecidos por eles. Qual que é o arroba? @mastermind_Campos Gerais. Oferecidos por eles, né? Os cursos que eles oferecem. E também vocês sigam o Pod Brown, @PodBrown, lá no Instagram, no YouTube. Se inscreve no canal, ativa lá o sininho, né? Que as plataformas elas exigem, que é para você receber tudo em primeira mão. Instagram da Tati. É Tati_Belo_Carzino. Ela tá rouquinha, mas... Rouquinha, gente. Tá difícil. Mas vai saindo. Vai lá e acessa e ignora os haters. Deixa eles. Gente, eu adorei. Muito obrigada pela companhia de vocês. Até a próxima temporada. Muita coisa já pensada, muita coisa programada. E eu sei que a gente vai trazer muito conteúdo de qualidade. Beijo. Tchau, tchau.